Tudo esperavam, menos os dois gêmeos, e nem por ser o espanto grande foi menor o amor. Entende-se isto sem ser preciso insistir, assim como se entende que a mãe desse aos dois filhos aquele pão inteiro e dividido do poeta. Eu acrescento que o pai fazia a mesma coisa. Viveu os primeiros tempos a contemplar os meninos, a compará-los, a medi-los, a pesá-los. Tinham o mesmo peso e cresciam por igual medida. A mudança ia se fazendo por um só teor: o rosto comprido, cabelos castanhos, dedos finos e tais que, cruzados os da mão direita, de um com os da esquerda do outro, não se podia saber que eram de duas pessoas. Viriam a ter gênio diferente, mas por ora eram os mesmos estranhões. Começaram a sorrir no mesmo dia, o mesmo dia os viu batizar. Nada era novidade para o conselheiro que assistira à ligação e desligação dos dois gêmeos. Enquanto o outro falava, ele ia remontando os tempos e a vida deles, recompondo as lutas, os contrastes, a aversão recíproca, apenas disfarçada, apenas interrompida por algum motivo mais forte, mas persistente no sangue como necessidade virtual. Não lhe esqueceram os pedidos da mãe, nem a ambição desta em os ver grandes homens. Aí você fala assim, de onde é que o pastor tirou isso que ele acabou de ler? Essas são as primeiras e as últimas menções feitas aos gêmeos, Pedro e Paulo, na obra Esaú e Jacó, de Machado de Assis. A tal ponto, essa história que nós lemos na Escritura empolga as gerações, milênios afora, que um dos maiores, se não o maior, dos autores da literatura brasileira dedicou uma obra a se chamar Esaú e Jacó. Os gêmeos se chamavam Pedro e Paulo. Se você quiser saber por quê, vai ler o livro. Não vou dar spoiler. Essa obra, publicada em 1904, uma das últimas, Machado morreu em 1908, traz à tona algumas perplexidades que nós temos até hoje com relação aos gêmeos, pessoas gêmeas, particularmente aqueles que são iguais. Gêmeos chamam a atenção por sua semelhança, normalmente, semelhança física. Alguns não, são bem diferentes, mas é muito comum que sejam parecidos. Para a maioria das pessoas, gêmeos, filhos gêmeos, representam novidade, porque a maioria não é gêmeo de ninguém. As mães costumam vestir com roupinhas iguais, costumam pentear igual, ainda mais se forem do mesmo sexo. Fica tudo igualzinho, ninguém sabe quem é quem. Apresentam os filhos de modo igual, viram uma espécie de bibelô. Todo mundo quer ver os gêmeos. Se pudesse botar numa prateleira, todo mundo botava. Mas ninguém consegue tratar igualmente duas pessoas. Essa é a realidade. Duas pessoas, mesmo que se pareçam muitíssimo, como gêmeos que são idênticos, elas têm alma e têm sentimento que são diferentes. E dizem as pessoas que entendem mais do assunto do que eu, que faz muito mal aos gêmeos essa equalização de tudo, porque a pessoalidade fica meio que esquecida para que aquela igualdade seja mantida, pelo menos nas aparências. As tendências individuais são diferentes, o caráter é diferente. E assim também foi com a história bíblica. Já descobrimos que eles não se pareciam, era tão peludo que o pelo de cabra enganou o pai que já estava cego. Eram diferentes, dois homens, nascidos gêmeos, mas com espírito absolutamente diferente um do outro. A mãe claramente resolveu torcer a história em favor de um deles, e isso conduziu a erros muito graves no meio da família. Mas é verdade que um deles, por outro lado, não ligava muito para o que acontecesse com ele, não ligava para as convenções familiares e sociais, particularmente aquelas que eram dadas por Deus. Aquela sua posição de ligeiramente mais velho, ele nasceu talvez um minutinho antes do mais novo. O mais novo veio agarrado, com a mão agarrada no calcanhar dele. E eu imagino como é que tenha sido esse parto, né? Pá, pum. Porque o primeiro saiu, o segundo saiu já agarrado ali. Então foi um parto natural expresso. Mas afinal, mesmo eles sendo gêmeos, somente sai um de cada vez. E por isso que havia um que era mais velho do que o outro. Eles brigaram muito, se desentenderam vida fora, não se relacionaram bem.
Depois de velhos, e nós vamos ver em sermões à frente, eles até fizeram as pazes, mas cada um seguiu o seu caminho. Por aquelas surpresas da vida, nós vamos ver que um deles estava nos planos de Deus, o outro não estava. Família, engano e bênção, conflito e fuga. São os 3 pontos dessa saga que nós vamos ver hoje, relacionado a esses 2 irmãos, 2 gêmeos. Um vai aparecer ao longo de toda a Bíblia, o outro vai ter a sua vida obliterada depois de alguns encontros fortuitos que vamos ter com ele nessas páginas seguintes. E passados milênios, Esaú e Jacó continuam chamando a nossa atenção. Chamaram a atenção até de Machado de Assis, que para falar de Pedro e Paulo, nomeou a sua obra de Esaú e Jacó. Nesse primeiro trecho que nós lemos, lá no capítulo 25, nós vamos entender um pouco a família de Isaac. A narrativa nos mostra que Isaac tinha 40 anos quando se casou com Rebeca. Isso está lá no capítulo 25, versículo 20. E eles somente tiveram seus filhos gêmeos, esses, Esaú e Jacó, 20 anos depois, quando Isaac já tinha 60 anos. Vai aqui uma sugestão, não espere ter 60 anos para ter seus filhos. Não vai dar certo, você está com cara de avô e não de pai. Tá? Nós temos fases que devem ser respeitadas, fases constituídas por Deus para nós. Tem uma fase boa para você ter filho, tem outra que é boa para você ter neto. Tá? Não embola não que vai dar errado. E além da idade, esse trecho nos informa que Rebeca era estéril, né? Como tantas outras mulheres da história da redenção, e eu já falei disso recorridas vezes aqui nessas séries de Gênesis. Isso mais uma vez vai nos mostrar que Deus é o motivo da perpetuação e o motivo do cumprimento da sua promessa e não outra razão qualquer. Natural, biológica, é Deus. Mesmo que a mulher não seja estéril, a razão da fertilidade e a razão da maternidade sempre repousa sobre a vontade soberana de Deus. A infertilidade de Rebeca, portanto, é a primeira crise dessa história sobre a qual estamos nos debruçando, da família de Isaac, que precisava ser estruturada. A família precisava ser estruturada porque ela era a família imediatamente seguinte à família que recebeu a promessa da perpetuação e da constituição de um povo, a família de Abraão e Sara. Logo, Isaac precisava que acontecesse alguma coisa. E ali havia uma crise instalada. E Isaac fez o que era certo. O texto bíblico nos diz que Isaac foi orar ao Senhor, por Rebeca. Ele foi orar por sua esposa. Ele orou por sua mulher, pediu misericórdia a Deus e Deus atendeu. Ele ouviu, respondeu com a fertilidade que colocou sobre Rebeca. Parece esses tratamentos. A mulher, por alguma razão, não consegue engravidar, ela faz o tratamento e é muito comum que ela engravide de gêmeos. Parece que Deus fez um tratamento aqui em Rebeca e ela engravidou de gêmeos. E no ventre de Rebeca já havia o prenúncio de tempos muito difíceis que viriam depois. Ela engravidou, percebeu que estava grávida, óbvio, quase toda mulher sabe que está grávida, né? Tem algumas que... espirrei, eu não sabia que estava grávida, nasceu o bebê. Tem uns casos assim meio esquisitos por aí, mas na enorme maioria das vezes a mulher sabe que está grávida. Só que ela percebeu algo estranho, parece que tem briga dentro de mim, tem alguma coisa estranha acontecendo. Assim como Isabel viu o seu rebento sendo favorável à presença já de Maria grávida, agora ela estava percebendo que alguma coisa estranha estava acontecendo. E foi aí que veio a palavra do Senhor a ela: olha, tem 2 nações no seu ventre, e elas vão brigar desde agora e nunca mais vão parar de brigar. E mais um dos 2 vai ser mais poderoso, o mais velho vai servir ao mais novo. Deus disse: eu estou invertendo tudo, eu estou dando fertilidade a quem era estéril, estou dizendo que o mais novo vai dominar o mais velho, estou dizendo que eles vão brigar, estou dizendo que eles nunca vão fazer as pazes, nunca, até que Deus resolva algo, que é a última palavrinha que eu vou dar nesse sermão, na hora da aplicação. Então fique aí atento. Cresceram, Esaú torna-se um caçador vigoroso, o sujeito caçava bem, homem do campo. Jacó era um sujeito pacato, quieto, que gostava de ficar pelas tendas. E no Antigo Testamento existe uma promoção no texto bíblico do status daquele que habitava em tendas. E aí começam os contrastes.
Um era do campo, o outro era da tenda. Na história da antiguidade, aquele que vivia em tendas era tido, para o povo de Israel, era tido por alguém de mais valor do que aquele que vivia perambulando atrás da caça, aquele que era nômade. Rebeca preferiu o quietinho. A mãe estabeleceu logo uma preferência. E o pai também estabeleceu a preferência pelo outro, que era empolgado, caçador. Certa vez, Esaú estava voltando do campo, tinha caçado, estava morrendo de fome. Aí o seu irmão tinha preparado uma comida, eu já falei para os homens da igreja, aprendam a fazer comida. E ele está voltando do campo, ele sente aquele cheirinho bom de ensopado, vai lá, e nós conhecemos a história. Ele vende o seu direito de ser um primogênito, ele não ligava para isso mesmo, ele falou, eu estou morrendo de fome, para que eu quero isso? Então, vendeu. Depois ele acusa Jacó de tê-lo enganado, mas aqui ele está errado. Jacó não enganou, ele vendeu porque quis. Jacó premeditava as coisas, ele planejava e ele premeditava as coisas. Esaú era de sopetão. É Deus quem cuida de cumprir as suas promessas, meus irmãos. Como fez novamente no caso da infertilidade de Rebeca. É Deus quem cuida de tudo. Mas temos uma aplicação primorosa aqui. Isaac orava por Rebeca. E eu pergunto a cada irmão casado aqui, você ora por seu cônjuge? Ou você só faz falar mal dele? Quando você ora por seu cônjuge, é aquela oração assim, Senhor, leva aquele traste que eu quero me ver livre daquilo. É assim que você ora? Ou você acha que não tem gente que ora assim? Aprenda com Rebeca, com todos os erros que ela deixou aqui registrado, e aprenda com Isaac, que com todos os erros que cometeu, fez uma coisa certa. No meio da crise, ele parou para orar por sua esposa perante o Senhor. E o Senhor atendeu. Esaú e Jacó já nasceram brigando, já nasceram em litígio. E isso é devido ao pecado de nossa raça. Pais com mais de um filho verão que cada um dos seus filhos tem um jeito diferente. Mesmo se forem até mesmo muito parecidos por fora. Nós já nascemos em pecado. E nós queremos agarrar o calcanhar do nosso irmão desde que a gente nasce. Todo mundo aqui tem um pouco de Jacó dentro de si. Então não pense que crianças são inocentes. Não pense isso. O mundo costuma dizer que as crianças são inocentes. Não são. Em pecado me concebeu a minha mãe, diz a Escritura, e ela é inerrante, ela é verdadeira. Ah, tadinha, tão inocente. Não existe ser humano inocente desde que nasce. Acostume-se, porque você precisa instruir seus filhos desde que nascem. Não para que se tornem inocentes, mas para que se tornem sabedores do caminho da salvação. Porque somente isso nos priva da desgraça neste mundo e no mundo vindouro. E finalmente, pais, cuidado com as predileções. Não dividam seus filhos por preferências. Tem um monte de gente aqui que só tem um filho. Aí nunca parou para pensar que um dia vai ter o segundo. Cuidado, não tome partido de um deles. Você, naturalmente, vai apreciar mais algumas coisas de um do que de outro. Você pode apreciar mais o jeito de um do que do outro, mas não tome partidos. Cuidado para não preferir um ao outro, porque isso vai dar problema. Se deu problema para Esaú e para Jacó, vai dar problema para os seus filhos. Cuidado. Ensinem seus filhos a respeito do valor da tradição e do costume familiar. Porque esses dois aqui tiveram um problema com isso. Para que nenhum deles se venda. Não se venda por um prato de comida e não se venda por outra coisa qualquer. Amém? Quando nós chegamos ao capítulo 27, nós vamos ver aquela história toda, trama, diálogos, tudo que tem por alvo nos levarem a entender que ali houve muito engano, mas que também houve bênção por pura misericórdia de Deus, porque na verdade não tinha por que Deus levar bênção para aquela história, a menos que Ele soberanamente desejasse fazer isso. Porque juntando as informações do capítulo 25, versículo 26, com 26, 34, agora Isaac já estava com 100 anos. Ou seja, já se passou um bom tempo desde que os meninos tinham nascido. A família agora está mergulhada em conflitos
ciúmes, fraudes, lutas pelo poder. Parece uma casa real, mas não era. Era família embolada mesmo. A tensão aumenta assustadoramente pelo plano secreto de Isaac. Ele trama um plano para abençoar o filho mais velho, não fala com ninguém. Chama o filho e sorrateiramente fala com ele. E eis que a mulher está escondida atrás da parede, escutando a história toda. E Rebeca, a mulher, cria um plano fraudulento contra o plano secreto. Vejam bem. Deu para vocês entenderem? Não tem ninguém certo na história. Essa é uma história em que todo mundo está errado. Não tem um só que está certo. E assim como Isaac tinha chamado Esaú para falar do seu plano secreto, Rebeca chama Jacó para falar do seu plano secreto de roubar o plano secreto do pai. O pai já estava cego, já não enxergava, estava velho, cego. E Jacó, nós lemos aqui no texto, consegue usurpar a bênção que seria do seu irmão, por direito. Por direito natural. Porque a Bíblia não diz se os pais sabiam que o que tinha o direito tinha vendido o direito para o outro. Então Jacó usurpa algo pelo direito natural, mas na verdade ele vai pegar o que é dele porque ele comprou do outro. Deu para entender, gente? A enrolação que é isso aqui. Está todo mundo errado. Isaac planejava uma coisa em segredo dentro da família, Rebeca ouvia por trás das paredes e desautorizava o marido, sem que o marido soubesse. Esaú vendeu a primogenitura, Jacó encenava para tomar a vez e as bênçãos do irmão. Todo mundo errado na história. Esaú já tinha desagradado seus pais, porque tinha se casado com as filhas de Et, que era o local ali, está no final do capítulo 26, que nós pregamos semana passada. E o julgo desigual já havia corroído totalmente parte da boa relação familiar com Esaú. Ele já estava desagradando profundamente seus pais. E essa parece ter sido a razão pela qual, no final daquele texto, ele ouve dizer que Jacó vai embora para se esconder, e nós sabemos depois que ele se casa por lá, mas ele vai embora porque os pais dizem para ele: não se case com ninguém daqui, vá até a casa da sua parentela, em Padã Arã, e se case com alguém de lá. Ele já tinha recebido a bênção, e Esaú, talvez tentando uma bênção assim, de sobra, o que ele faz? Ele vai até os descendentes de Ismael, porque eram parentes legítimos, mas do povo que tinha sido alijado, e ali arranja a terceira esposa, para ver se dali ele consegue uma bênção. Deu para entender, gente, a confusão que era isso? Resultado de tudo isso, pela a voracidade de Esaú, muito mais por um prato de comida do que por seus direitos, pelas bênçãos. O resultado foi que Esaú queria, no final de tudo, assassinar o irmão, se livrar dele, fugir da terra prometida. Seu irmão estava fugindo da terra prometida, e ele falou: um dia papai vai morrer, quando ele morrer eu te mato. Olha que história. Dava uma novela de uns 150 capítulos. Depois Jacó vai ser enganado seguidas vezes por Labão, nós vamos ver isso um pouco depois. Depois Jacó vai chorar a morte do seu filho, que vai sumir, vão aparecer com uma roupa suja de sangue. Jacó, o enganador, sendo enganado por Labão várias vezes, pelos próprios filhos. Isaac morreu sem que a gente soubesse se ele descobriu a fraude da sua esposa, de Rebeca. O texto não fala. Isaac morreu, tipo assim, foi enganado até a morte, sem maiores declarações. E o apagado Isaac simplesmente some quando ele tinha 180 anos. Algumas aplicações desse trecho. Males muitas vezes vêm para que o poder de Deus seja manifestado. Até alguma coisa dessa magnitude, como eu estou pintando para vocês aqui. Mesmo com os nossos erros, Deus pode fazer isso. Ele tem poder para isso. Deus transforma o mal em bem, a maldição em bênção. E Deus começa a fazer isso nesse episódio conturbado. A confusa e atrapalhada família de Isaac era fruto da família da bênção de Abraão. E precisava continuar no processo de Deus. O que eles fizeram para desviar, Deus tinha que fazer para restaurar, a fim de que a promessa fosse cumprida. Porque foi fruto disso aqui que nós tivemos o nosso Salvador.
A bênção alcançou a posteridade de Isaac por causa do eterno desígnio de Deus, mas as ações da família tiveram consequências desastrosas. A escolha de Deus não é segundo a carne, mas segundo a promessa. E isso ele fez cumprir em Jacó, mesmo com tantas dissonâncias na sua caminhada. A responsabilidade, meus irmãos, vem à tona. Isso serve para nós hoje. Maridos, que são pais ou não, maridos frouxos, esposas ou mães manipuladoras, homens frouxos, mulheres manipuladoras, podem destruir totalmente uma família. E vão destruir se Deus não tiver misericórdia. Não fosse essa mesma misericórdia de Deus, Isaac e Rebeca teriam sucumbido diante dos seus atos irresponsáveis. Isaac era frouxo, Rebeca era manipuladora. Marido frouxo acaba com uma família, mulher manipuladora acaba com uma família. A mulher sábia edifica, hein? E se ela não for sábia, destrói. A palavra de Deus é a mais sábia das instruções que nós temos. Terceiro ponto, o conflito e a fuga. Aí estou lá no capítulo 28, aquele trecho que nós lemos. O encerramento desse episódio que nós lemos, sobre o qual estamos nos debruçando hoje, é melancólico. Jacó é preparado para fugir, arranjou bênção, e agora tem que fugir. Roubou a bênção do irmão, agora tem que sair correndo. Jacó é preparado para fugir, e Isaac lhe dá uma nova bênção bênção para a viagem, para ele ir embora. E para que ele encontre refúgio para onde ele está indo, Padã Arã, que é a família da sua mãe, de onde ele deverá trazer depois uma esposa. E diante daquele exemplo de Esaú, Jacó está indo de volta às suas origens e não deverá se casar com a mulher de Canaã. Ou seja, tem o exemplo de Esaú. Não faça como Esaú. Vá para fora dessa terra de Canaã e traga esposa das origens da nossa família. Não faça como seu irmão e não entre em jugo desigual. Consiga um jugo da mesma estirpe, da mesma natureza, porque isso vai trazer bênção para você. Quando Esaú vê isso, então, ele tenta sair correndo, como eu falei para vocês, e é o finalzinho da história, tenta se ajustar ali, arranjar uma terceira mulher, para ver, poxa vida, será que papai vai me abençoar com alguma coisa se eu arranjar uma filha de Ismael para mim? Não deu certo. Porque é, mais uma vez, a ilusão humana de conseguir por seus próprios meios aquilo que somente Deus pode fazer. Jacó é enviado para a casa de Labão, o ganancioso irmão de Rebeca, seu tio, que já tinha sido apresentado para nós num outro sermão, lá no capítulo 24, nos versículos 28 a 29, que ficou encantado com as joias que o servo de Abraão levou quando foi buscar Rebeca. Vocês lembram disso? Ele acolheu o servo de Abraão, não é porque ele fosse bom hospitaleiro, ele estava de olho nas joias. Isso fica claro no texto. Ganancioso. A vida de Jacó não foi fácil, até que ele se convertesse de verdade. Isso ainda não aconteceu. Ele ainda é um crente meia boca aqui, se é que era alguma coisa de crente. Seus pecados, enrolações e atitudes fraudulentas lhe custaram a paz e lhe serviram de verdadeiros espinhos vida afora. Amém? Esse é o texto. Agora vamos concluir e aplicar alguma coisa. Primeira coisa que nós temos que entender é que nós somos total e completamente dependentes de Deus. Como parte da família eleita de Cristo, os cristãos devem depender inteiramente, completamente de Deus e não dos inventos humanos para alcançarmos as provisões e as promessas de Deus. Não queira alcançar promessas de Deus por seus próprios meios. Não vai dar certo. Se a promessa é de Deus, o caminho tem que ser de Deus. Não interfira na jornada que Deus programou para estabelecer as promessas para a sua vida. Não há nada em você que faça com que Deus cumpra ou deixe de cumprir promessas. Se a promessa é dele, ele vai cumprir. Deus não é Deus de sim que se torna não. Ou é sim ou é não. E se ele prometeu, ele vai fazer.
mas não acelere. Lembram de Abraão acelerando o tempo da promessa, querendo logo um filho? Quem é que apareceu no lugar de Isaac? Ismael. Não queira interferir para acelerar o cumprimento da promessa de Deus. Vai dar errado. Porque junto com a promessa e com o qualificativo da promessa, Deus também estabelece o tempo certo para a promessa. A história de trapaças da família de Isaac jamais deve impulsionar um verdadeiro cristão a tomar a história em suas mãos. Não se espelhe nas trapaças que a Bíblia não esconde de nós, mas que servos de Deus e até heróis do passado cometeram na sua jornada. Não veja nas trapaças, nos artifícios, nas mentiras, nas fraudes. Não veja em tudo isso o meio para alcançar a vitória de Deus. Não é o meio. Espere no Senhor que Ele vai fazer do jeito certo. Pelo contrário, quando a gente lê tudo isso na Escritura, essas coisas devem nos mostrar que agir por nossa conta leva ao risco iminente de morte e de ruptura. Mas mostra também, por uma profunda misericórdia de Deus, que se nós fizermos, não podemos nos dispor ao pecado, como diz o Novo Testamento, mas se pecarmos, nós temos o advogado. Não vamos nos dispor a cometer os mesmos erros desses entes bíblicos, mas se por uma infelicidade cometermos, paremos tudo, vamos até o pé da cruz, vamos nos inclinar diante do Senhor e clamar por misericórdia. Quem sabe o Senhor altera o rumo e transforma a maldição em bênção. Mas precisamos aprender a depender do Senhor para tudo. Você já casou? Dependa do Senhor para os seus filhos, para a continuidade da sua vida. Se ainda não casou, dependa do Senhor. Se ainda é jovem, vai pensar nos estudos, dependa do Senhor. Dependa do Senhor para tudo na sua vida. Não selecione, aqui eu vou depender do Senhor, aqui eu vou dar meu jeito. Não faça isso. Dependemos do Senhor em tudo na nossa vida. Amém? A segunda coisa é que Deus é absolutamente soberano. O desejo e o governo soberano de Deus se mostram em fatos, como o de Adão e Eva, por exemplo, lá em Gênesis 3,15. Os descendentes de Noé, nós já lemos lá em Gênesis 9. A vida de Abraão, Gênesis 12. E agora Esaú e Jacó, nesse texto que nós estamos lendo. Depois, por exemplo, na vida de José, lá no capítulo 37. Deus governou sobre cada um desses episódios, por mais estranhos que eles tenham sido. E assim como Deus nos mostra que governou e controlou a história dos patriarcas e dos heróis do passado, Ele nos prova que controla também a nossa história. Deus governa a nossa história. Como disse Kuyper uma certa vez, não há governo neste mundo que não seja subsidiado pelo próprio governo de Deus. E não há nenhum governo subsidiário neste mundo que também não dependa do subsídio, do poder e do governo do próprio Deus. O que quer dizer é que todo aquele que governa, que tem atos que influem no seu próprio meio, sejam no primeiro, no segundo, no décimo, no milésimo escalão, todos eles são provenientes do poder de Deus e do seu governo. O homem acha que o governo é dele, mas é um ledo engano da nossa raça caída. Usar mulheres estéreis para gerar o seu povo e reverter, por exemplo, o direito à primogenitura, que aconteceu com Jacó, aconteceu com Davi, que não era o primogênito, foi ungido como rei, e outros. Nos provam a verdade das palavras de Jesus lá em João 15:16. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto.
E é por isso que nós vamos e damos fruto, porque não depende de nós, não depende de quem quer, não depende de quem acha que pode, depende de Deus ter dito, é você que vai, é você que eu escolhi e é você que tem que dar frutos. É Deus. Tu és Deus, eu não sou. Cantamos hoje aqui. Ele é Deus, nós não somos. Isso que Jesus disse é a base para Paulo explicar depois a relação de judeus com gentios. Lá em Romanos, se você ler dos capítulos 9 a 11, você vai entender a relação do chamado de Deus entre judeus e gentios na forma como Deus está fazendo no tempo da igreja. E nós sabemos disso, porque como diz o salmista lá no Salmo 115, versículo 3, o nosso Deus faz tudo como lhe agrada. Ponto final. Goste você, não goste você. Deus é o governo, Deus é aquele que detém o poder, Deus faz como Ele quer, porque é Ele quem chama, é Ele quem vocaciona, é Ele quem ordena, é Ele quem diz vai e dá fruto, é Ele. Deus está acima de tudo e de todos. E Deus usa os elementos do governo, do seu governo, para fazer com que coisas dessa natureza que nós lemos hoje sejam revertidos para a glória do próprio Deus. Amém? Foi a segunda. Terceira, eleição, misericórdia e graça. A soberania de Deus também envolve a sua misericórdia. A sua soberania e estender sua misericórdia a quem Ele quer é mais evidente nesta cena que nós lemos, como revela o comentário inspirado de Paulo, lá em Romanos 9, 10 a 16. Vejam bem o que Paulo diz. E isto não aconteceu somente com ela, mas também com Rebeca. Ao conceber de um só, de Isaque, nosso pai. E os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito bem ou mal. Óbvio, não saíram da barriga, não fizeram nada ainda. Para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Não por obras, mas por aquele que chama. Quando foi dito a Rebeca, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei Jacó, porém desprezei Esaú. Que diremos então? Que Deus é injusto? Não é o que você ouve por aí quando você fala da doutrina da eleição? Mas isso é injusto. Paulo já se antecipou e disse, o que a gente vai dizer? Que Deus é injusto? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. E terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus, que tem misericórdia. Quando Paulo introduz a ideia da predestinação e eleição, e você pode ler isso melhor lá em Efésios, capítulo 1, leia do 3, versículo 3 ao 6, está falando de sermos abençoados, ou seja, ele via a predestinação como ato da bênção e da misericórdia de Deus, como elemento de graça, que o levava a glorificar a Deus, porque ele, pela instrução e pela percepção do Espírito Santo, ele sabia, se eu sou salvo, é porque eu fui eleito pelo Senhor. Sendo uma bênção, essa doutrina deve também nos conduzir a um senso de profunda gratidão e de louvor a Deus. Com a doutrina da predestinação, talvez mais do que qualquer outra doutrina, somos confrontados com as profundezas e as riquezas da misericórdia da graça de Deus, o mesmo Deus Todo-Poderoso que governa sobre todas as coisas. Se Ele é soberano, não depende de quem quer ou de quem corre, mas depende de Ele dizer sim ou não. Amém? Algumas escolhas para a vida. Depois dessas conclusões, aí eu aplico rapidamente. Esaú e Jacó foram irmãos separados por ódio e rancor. Mesmo velhos, quando aparentemente eles fizeram a paz, tornaram-se apáticos.
mesmo tendo feito aparentemente as pazes. Eles se tornaram grandes povos, 2 povos, mas jamais se deram bem. Esaú queria matar Jacó e isso parece ter ficado entranhado em seus descendentes, mesmo sem saberem. Esaú também era chamado de Edom. Algumas transliterações é Idum. Ele foi o pai dos Edomitas ou dos Idumeus, povo que foi alvo da profecia do profeta Obadias. Depois, se você ler o profeta Obadias, tem um livro na Bíblia chamado Obadias, viu? Você que não lê a Bíblia direito, está lá. É um livro pequenininho, mas está lá. Ele está falando dos Idumeus ou Edomitas, que esse povo tinha se aliado a Nabucodonosor, querendo benefícios com a derrota do povo de Deus. Ou seja, a coisa está indo longe. São os descendentes de Edom, de Esaú. E quando Jesus nasceu, vocês lembram da história de Herodes querendo matar tudo quanto é criança? Porque queria matar Jesus, ele mandou matar todo mundo. Eu não sei quem é Jesus, então toda criança abaixo de 2 anos mata. Herodes era idumeu, ele era descendente de Esaú. Lá na frente, um descendente de Esaú ainda estava querendo matar um descendente de Jacó. Para vocês verem como a maldição parece que tem um rastro, que se não for a misericórdia de Deus, as coisas não param. Ele promoveu aquela matança das crianças, está lá em Mateus 2, porque queria matar Jesus, né? E assim, mesmo com a escolha humana em plena ação, cumpriu-se a profecia sobre os gêmeos. Desde o seu nascimento, passando por toda a história e chegando até os dias de Cristo, eles não terão paz, lutarão entre si. E aquele que saiu perdendo vai querer sempre matar o outro. Que coisa! Vamos aplicar rapidamente. Nossa vida não é um romance de Machado de Assis. Romance é bom para a gente ler, literatura é excelente, vocês sabem que eu aprecio. Os gêmeos Pedro e Paulo não são Esaú e Jacó. Esaú e Jacó ficou só no nome do livro. Não cuide da sua família como se cuida de uma história. Não pense que a sua família é parte de um romance. Não esculhambe a sua família achando que no final o autor vai mudar para você terminar com um final feliz. Nossa vida é realista. Cuidado como você trata a sua família. Depois de perder, dificilmente se recupera a sua família perdida. Cuidados pessoais posteriores seus não serão suficientes para recuperar a sua família. A única chance que você tem, se isso acontecer ou tiver acontecido, é você se aplicar diante do Senhor. E a mesma misericórdia de Deus aplicada sobre a descendência de Isaac pode se aplicar sobre a sua vida e família. Depende de Deus. Não depende de quem quer ou corre. Depende de Deus. Faça a vontade de Deus com respeito à sua casa. E mesmo errando ao longo da vida, todos nós erramos. Eu não saberia fazer uma relação de todos os erros que eu cometi nesses 31 anos de casado. Porque eu sou ser humano. Mas mesmo errando ao longo da vida, o Senhor cuidará de você se você estiver aplicado a manter a sua família aos pés de Cristo. Amém? Primeira aplicação. Segunda aplicação. Agora, vou até me ajeitar aqui que a giripoca vai piar. Homens de Deus são maridos e pais sérios que não podem fugir às suas responsabilidades. Sabem cuidar de sua casa e impõem a direção à sua família. E fazem isso segundo a Escritura. Homens frouxos são parecidos com Adão e com Isaac, que perderam o que tinham na mão. Deixam o barco correr e se perdem na caminhada, e não raras vezes perdem a família junto. Homens frouxos tornam-se crentes frouxos, ministros frouxos. Tem um monte de ministro frouxo por aí. Tem um monte de diácono frouxo por aí, tem um monte de presbítero frouxo por aí, tem um monte de crente frouxo por aí. E a igreja local vai ficando cada vez mais frouxa, porque os homens são frouxos. Amém, homens? Homens, amém?
As mulheres acharam que eu não ia falar delas, mas eis que agora falarei. Mulheres manipuladoras, eu estou usando o exemplo de Isaac e de Rebeca, frouxo e manipuladora. Mulheres manipuladoras são aquelas que destroem as relações para manterem o controle da situação, para manterem o poder. Elas querem o poder, o governo da família, o governo da igreja, querem o governo de tudo. Arquitetam, falam mal dos filhos, falam mal do marido, falam mal do pastor, falam mal de todo mundo. Na maioria das vezes colocam-se como vítimas de alguma coisa e tentam angariar simpatia pela vitimização. Na verdade, o que elas querem é manipular. Por se mostrarem simpáticas, angariam até a pena das pessoas. Colocam-se dignas de pena para alcançarem os seus objetivos, muitas vezes. Por detrás estão tramando seus próprios planos. Estão atrás da cortina, estão atrás da parede, escutando tudo, como Rebeca fez. E vão executar aquilo que acham melhor para a manipulação que têm em mente. Ao final, prestem atenção nisso, mulheres. Homem não tem tanto problema assim com isso, mas mulher tem. Ao final, estarão velhas, com os filhos espalhados. Foi Esaú para um canto, Jacó para o outro. Marido apático ao seu lado, o marido não pode falar mais nada. Ele tomou tanta trauletada ao longo de 20, 30, 40, 50 anos de casado, que ele agora se tornou apático, ele não fala mais nada. Ele não quer mais problema, está velho. Na igreja, a mulher manipuladora sempre quer aparecer. Torna-se alguém de intrigas, alguém de fofocas. E sua vida perde o sentido comunitário. Assim como em casa perde o sentido familiar, na igreja perde o sentido de corpo, o sentido de comunhão. Amém, irmãs? Eu nunca vi vocês tão murchos para responder, tanto os homens quanto as mulheres. Vocês lembram que eu falei dos homens frouxos, homens? Nossa. Vocês lembram, homens, o que eu falei dos homens frouxos? Mulheres, vocês lembram que eu acabei de falar das mulheres manipuladoras? Homens, não sejam frouxos, mulheres, não sejam manipuladoras. Isso não tem nada a ver com a conduta de alguém que foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. Ou somos novas criaturas, ou alguma coisa tem que acontecer na nossa vida. Mas esse texto também mostrou redenção. Graças ao bom Deus, essa desgraça toda encontrou o caminho redentivo, porque em momentos que são cuidados por Deus, no testemunho de vida, Jacó foi salvo para a posteridade, a despeito de tudo que ele fez, a despeito da trama da mãe manipuladora, a despeito do pai mocorongo e frouxo que ele teve, a despeito de tudo que ele fez, inclusive com seu irmão. Deus, porque amou Jacó e aborreceu Esaú, na sua soberana decisão eterna, ele fez com que a redenção chegasse, não ainda aqui, mas aqui ele já olha para frente, e ele já antevê nos atos a fuga para começar tudo de novo. Foi o plano de Deus para aquele momento. E se você está com a sua Bíblia aberta, lá no capítulo 27, versículo 39 e o 40, porque todo mundo vai ver aqui uma maldição, uma praga que Isaac rogou em cima de Esaú, mas a gente vai ver que não é uma praga, como a gente imagina. Sua habitação será longe dos lugares férteis da terra, longe do orvalho que cai do alto. Você viverá da sua espada e servirá ao seu irmão. Olha essas duas últimas linhas. Quando, porém, você se libertar, sacudirá do seu pescoço o jugo dele. O que é isso? Jacó aqui passa a representar Israel. Ele está começando a sua saga. Lá na frente o nome dele vai mudar para Israel. Esaú passa a representar os gentios, que são opostos ao plano e ao povo de Deus. Ele quer matar aquele que será Israel. Mas haverá um dia em que ele vai se libertar de tudo isso.
e o jugo do seu irmão cairá do seu pescoço, e ele poderá conviver com seu irmão. Quando é que isso aconteceu, gente? É em Cristo. Esaú e Jacó se juntaram na cruz. O jugo caiu. E um dia, Herodes parou de querer matar Jesus. Porque os que vieram de longas distâncias, aqueles que vieram dos lugares afastados dos lugares férteis, aqueles que viviam na infertilidade, que lutavam, que faziam guerra, que queriam matar, se juntaram com quem já estava sob o domínio do próprio Yahvé, Deus, e ambos se tornaram uma só família por causa da cruz de Cristo. Ninguém faz isso a não ser Deus. Ninguém muda a sorte a não ser Deus. Ninguém restaura a vida a não ser Deus. Ninguém restaura um casamento a não ser Deus. Ninguém cura a doença a não ser Deus. Amém, meus queridos? Vamos inclinar nossa fronte.